Pois. Eu não sei quantos de vocês chegaram a olhar, mas eu coloquei no portal, eu atualizei o portal, coloquei as atividades, coloquei os slides e coloquei o áudio também do nosso primeiro encontro. Então, tanto contabilidade tributária quanto aplicado ao setor público, o áudio da primeira aula já está lá, já está disponível. Amanhã eu coloco o áudio de hoje, então, caso vocês queiram ouvir novamente e tudo. A gravação fica um pouco complicada, porque são quase 40, 50 minutos de aula, aí fica um pouquinho delicado, porque fica um pouquinho grande. Então, colocar no portal não roda. Estou estudando uma maneira diferente da gente ver isso aí, mas o áudio já está disponível para vocês. Então, vamos lá, pessoal. A gente já conversou em sala de aula na semana passada, falando que a principal receita que o Estado tem, né, a principal fonte de arrecadação é através dos seus tributos, que, por sua vez, é uma receita derivada, né? O que é essa receita derivada? Ela deriva do poder coercitivo do Estado de implementar tributos. E por que é coercitivo? Porque ninguém tem a opção. Eu sou o contribuinte e eu quero contribuir ou quero deixar de contribuir. Não existe essa opção. A partir do momento que o Estado, com seu poder de império, né, de forma coercitiva, implementa tributos sobre a gente, nós não temos outra opção a não ser pagá-los. Então, através da receita derivada que eu tenho a principal fonte de tributos do Estado, que é a receita derivada, que são os tributos. Isso a gente já chegou a ver. A gente viu também o que é o tributo, né? O tributo é uma contraprestação pecuniária em dinheiro, né? Que é imposto à nossa sociedade. Mas o que é tributo, né? Porque tem muita gente que tem uma falsa percepção e acaba confundindo imposto com tributo, se tudo é imposto. Primeira coisa que eu quero que deixe bem claro na cabeça de vocês: imposto e tributo são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Tributo é o gênero, espécie, aliás, né? E eu tenho cinco tipos de tributos. Quais são eles? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, dentre a minha categoria tributos, eu tenho 5 tipos de tributos. Então, eu tenho 5 espécies de tributos. Dentre elas, né, a mais importante, impostos e depois taxas. Eu não sei se eu cheguei a mencionar com vocês, o Brasil tem aproximadamente quase 100 tributos, 90 e cacetada, se eu não me engano. Dessas 90 e poucos tributos que nós temos, quase 50 são taxas. E a gente vai ver um pouquinho sobre as taxas, né, na aula de hoje. Só que os mais significativos, sem dúvida nenhuma, são os impostos, né? O imposto é a principal fonte de arrecadação do governo. A principal fonte de arrecadação estatal é o imposto. Então, vamos prosseguir. E, voltando a falar sobre tributo, né? Lembrando que eu tenho 5 tipos de tributos. Os mais importantes, sem sombra de dúvida, são taxas e impostos. Esses dois são os mais importantes. E falar um pouquinho sobre a classificação desses tributos, porque eu posso classificar esse tributo, né, independente de qual seja, de algumas formas diferentes. A primeira, e é importante que vocês consigam compreender e diferenciar o que cada item desse aqui significa. Então, vamos lá. Primeiro, hipótese de incidência. Ele pode ser vinculado ou ele pode ser não vinculado. O que significa dizer isso? Quanto à hipótese de incidência, existe uma contrapartida do ente federativo ao te cobrar esse imposto? Por exemplo, muita gente tem uma falsa impressão de que eu pago IPVA e esse IPVA é para ter ruas asfaltadas, para que não tenham buracos na pista. Isso é uma falácia, isso não existe. Por quê? Porque os impostos, eles são não vinculados. Não existe uma ação do Estado, não existe uma contraprestação do ente federativo para que eu faça o pagamento de imposto. O que eu tenho que ter para pagar o IPVA, por exemplo? Eu tenho que ter um veículo automotor. Então, a única coisa que existe entre a relação entre eu, Igor, contribuinte, e o imposto, o IPVA, é o fato de eu ter um carro. O fato de eu ter um carro faz com que eu tenha que pagar o IPVA. O Estado, ele não tem que me devolver nada em troca. Nada em troca. Então, para onde que vai o dinheiro do meu IPVA, do meu IPTU, do meu imposto de renda? Ele vai para os cofres da União. E lá ele vai sofrer a destinação. Por exemplo,
2 bilhões é o fundo partidário. Eu concordo com isso? De forma nenhuma. Mas o meu dinheiro está lá. Parte do meu dinheiro está lá. Então, os impostos, eles são utilizados para quê? Para compor o caixa da União. Então, isso significa um imposto não vinculado. Enquanto que o imposto vinculado, o principal exemplo que a gente tem é a taxa. Eu acho que eu já dei esse exemplo em sala de aula, mas assim, quando eu pago uma taxa, eu espero uma contrapartida do Estado. Do Estado que eu digo, né? União, Estados e Municípios, né? Do ente federativo. Então, quando eu pago uma taxa, eu espero algo em troca. Quando eu pago uma contribuição de melhoria, por exemplo, significa dizer que eu estou pagando esse tributo porque existe uma contrapartida do Estado. Imposto não existe contrapartida nenhuma. Então, a primeira classificação que a gente tem é hipótese de incidência. Esse tributo ele é vinculado ou não vinculado? O tributo que obrigatoriamente sempre vai ser não vinculado é o quê? É o imposto. Porque eu não posso ter imposto vinculado à contraprestação do Estado. Eu pago o imposto de renda não porque o Estado tem obrigação de me dar alguma coisa, mas sim porque eu tenho renda, então eu tenho que pagar o imposto de renda. Eu pago o IPTU porque eu tenho um imóvel. Não porque o Estado está me dando alguma coisa. Em contrapartida, as taxas já são diferentes. As taxas já se caracterizam como tributos vinculados. Segundo ponto, destino de arrecadação. Destino de arrecadação. Mais uma vez, aqui, esses dois eles se parecem muito, né? O destino de arrecadação, os impostos, eles são de livre arrecadação e livre destinação, com algumas exceções constitucionais, mas quando eu arrecado imposto, ele entra na grande panela da União e a União vai fazer o que quiser, né? Entre aspas, porque tem muita vinculação constitucional com os impostos, mas em regra, entrou no caixa é para ser gasto com a sociedade. Enquanto que tem alguns tributos que, a partir do momento que eles entram nos cofres da União, eles necessariamente devem ser destinados para fins próprios, como é o caso das taxas, mais uma vez. Quando eu pago uma taxa para o Detran, por exemplo, aquela taxa ela é em virtude de um serviço que eu estou utilizando do Estado. Quando eu pago, eu tenho algum comércio, alguma coisa nesse sentido, eu pago para o Corpo de Bombeiros ir lá fazer uma verificação que está sendo constatado pelo Poder de Polícia. Então, a gente já fica, a primeira característica é a hipótese de incidência, e a segunda, destino de arrecadação. Assim, sempre que você tiver alguma pergunta, pode perguntar no WhatsApp, estou aqui na frente do computador, pode perguntar no chat também, ou por áudio, viu, pessoal? Se quiser abrir o microfone para fazer alguma participação, fica à vontade. Beleza, professor. Beleza? Então, vamos lá. Quanto ao cálculo, né? Eu tenho impostos fixos e tenho desculpa, pessoal, eu tenho tributos fixos e tenho tributos proporcionais. O mais comum é o tributo proporcional. O que significa dizer isso? O imposto de renda, por exemplo, ele é uma grande tabela, que aqui eu tenho a faixa de renda e aqui eu tenho um percentual que será tributado, né, que incidirá sobre a minha faixa de renda. Então, se eu ganho R$2.000, eu tenho que pagar X de imposto. Se eu ganho 10, eu tenho que pagar X. Se eu ganho 20 mil, eu vou pagar Y, e assim por diante. Mas eu tenho também impostos fixos, por exemplo, que ele não é calculado de acordo com a porcentagem de alguma coisa. Ele é, como o próprio nome já diz, ele é fixo. Então, independente do que aconteça, eu tenho que pagar isso. Que é o exemplo que eu dei aqui, que é o ISS, né, o Imposto sobre Prestação de Serviço, de profissionais liberais. O Simples também tem algumas características de tributo fixo, que não importa o que aconteça, você tem que pagar aquele valor e pronto. Eu não vou me delongar sobre isso, sobre o ISS de profissionais liberais, porque mais para frente a gente vai ter uma aula específica sobre o ICMS, específica sobre o ISS, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é quanto à classificação desse tributo. Eu posso cobrar esse tributo de forma proporcional a alguma coisa, uma porcentagem de alguma coisa, ou de forma fixa. Prosseguindo. Quanto às alíquotas. Primeiro, eu tenho impostos progressivos, né?
Então, o imposto progressivo e regressivo, ele vai variar conforme a capacidade tributiva, né? A capacidade tributária de cada um, a capacidade que as pessoas têm de contribuir. Um exemplo, o imposto de renda, como eu falei para vocês, ele é um imposto extremamente progressivo. O que significa dizer isso? Quem ganha mais, quem tem uma capacidade de contribuir maior, é aquela pessoa que vai contribuir com mais dinheiro, porque ele vai de 7,5% até 27,5%. Então, quem ganha mais, contribui mais. Enquanto que eu tenho alguns impostos que eles são regressivos. O que significa dizer isso? A partir do momento que eu falo assim, eu vou tributar a energia elétrica, ou a gasolina, ou o arroz, ou qualquer tipo de produto em 10% de ICMS, por exemplo, eu faço com que esse imposto acabe tendo características regressivas. Por que esse imposto vai ter características regressivas? Porque quem ganha menos vai ser mais impactado em pagar 10 centavos no pacote de arroz do que quem ganha mais. Uma pessoa que ganha R$ 2.000 é muito mais prejudicial para ela pagar 10% num saco de arroz que custa 15 do que uma pessoa que ganha 50 mil. Então, impostos sobre consumo, eles têm uma característica mais regressiva, enquanto que impostos, tributos sobre a renda, por exemplo, ele tem uma característica altamente progressiva. A CPMF, por exemplo, quando ela existia, ela era um imposto, um tributo que tinha quanto mais você pagava mais, você pagava. O imposto sobre o pagamento, que é algo que está sendo ventilado, também. Espera só um minutinho, pessoal. Pronto. Vamos lá. O imposto sobre pagamentos, que é algo que está sendo ventilado já tem alguns meses, também é um imposto que tem uma característica progressiva. Quanto mais você utiliza, mais pagamentos você efetua, maior vai ser a sua arrecadação, a sua contribuição, né? Enquanto que impostos regressivos eles são extremamente danosos para a sociedade. Inclusive, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, eles dizem que sempre que possível, os tributos eles devem obedecer à capacidade de contribuir da pessoa. Então, o Estado, como ente ativo, né, polo ativo dos tributos, eles sempre devem perseguir o quê? Características progressivas. Eles sempre devem buscar, né, a equidade tributária. Quem ganha mais deve contribuir mais. Por isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, que inclusive já nesse tópico aqui, né, quanto às referências para a cobrança, que impostos de cunho pessoal, tributos de cunho pessoal, eles devem ser preferíveis. Por quê? Porque em tributos de cunho pessoal são condições inerentes ao contribuinte, a renda do contribuinte, os gastos do contribuinte, o imposto de renda, por exemplo, enquanto que tributos com referência de cobrança reais em cima de patrimônio, não em cima de patrimônio, aliás, em cima de consumo, em cima de coisas. Então, isso faz com que o imposto tenha características mais regressivas. Esse é o motivo pelo qual o que o Estado ele tem que preferir? Impostos de cunho pessoal. É sobre a renda, sobre a capacidade dos seus gastos. Então, esse é o tipo de imposto que ele deve ser perseguido, o tipo de tributo que ele deve ser perseguido pelo Estado, pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, mais uma vez, só recapitulando, a classificação tributária quanto à referência para a cobrança, ela pode ser real ou pode ser pessoal. Ela é real quando? Quando é baseado em bens reais, um carro, uma casa, sobre o consumo, sobre mercadoria, enquanto que tributos de ordem pessoais, ela é inerente à capacidade de contribuição do contribuinte. Fica até esquisito falar isso, né? Mas a capacidade de contribuição do indivíduo, do cidadão. E esse tipo de imposto ele deve ser preferível. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Sim, tranquilo. Então, vamos embora. Então, a última classificação tributária que a gente vai ver hoje é quanto à sua finalidade. Essa aqui é extremamente impomos pinceladas em sala de aula falando sobre ela. A primeira, eu tenho 3 finalidades. Isso aqui é tanto importante para a nossa disciplina de hoje, quanto importante nossa disciplina de quinta-feira, né? Contabilidade aplicada ao setor público.
Eu tenho 3 tipos de tributos. Primeiro, quanto à sua finalidade, ele pode ser fiscal, parafiscal e extrafiscal. Quando que um tributo ele é fiscal? Quando a única responsabilidade dele é arrecadar. O objetivo do tributo é arrecadar. Eu o implemento porque eu quero dinheiro, porque o Estado precisa de dinheiro, porque ele presta serviços à população, então ele precisa de dinheiro. Ponto. Impostos, tributos extrafiscais. Eles têm uma característica, também o objetivo dele é arrecadar, mas ele vai arrecadar para um setor específico. SESI, SENAI, daqui a pouco, quando vocês terminarem o curso, vocês obrigatoriamente, caso vocês queiram, claro, exercer a função de contador, vocês obrigatoriamente terão que se filiar ao CFC. Fazendo isso, vocês vão ter que pagar uma anuidade todo santo ano. E isso é um tipo de tributo extrafiscal, porque o objetivo dele é arrecadar para um segmento específico, para um segmento em que cuida de uma área extremamente importante para o Estado. Então, enquanto que o fiscal, o tributo fiscal, o objetivo dele é arrecadar para tudo, para qualquer coisa, como IPVA, o IPTU e outros impostos, o extrafiscal ele é uma cobrança muito específica. O extrafiscal é para atender um setor específico da sociedade, principalmente, eu coloquei aqui, atividades do terceiro setor. Tudo bem? Só uma confusãozinha, pessoal, eu falei errado, tá? O tributo extrafiscal é esse que eu estou falando para vocês, para ter uma atividade do terceiro setor. Então, só fazer uma retificação. O tributo fiscal é para arrecadar. O parafiscal que é para as instituições paraestatais, né, entidades do terceiro setor, também é para arrecadar, mas para um setor específico. Tudo bem? Fiz uma pequena confusão na hora de explicar para vocês. Então vamos lá, vamos recapitular, vamos começar do começo novamente. Tributo fiscal é apenas com o intuito, objetivo de arrecadar. Tributo parafiscal, eu vou arrecadar para entidades paraestatais, preferencialmente aquelas atividades do terceiro setor, e também as atividades como o CREA, OAB, CFC, CRA e por aí em diante. E o último tipo de tributo que a gente tem é o extrafiscal. Qual que é o objetivo desse imposto, desse tributo? Ele vai arrecadar? Ele vai arrecadar. Mas a premissa básica desse tributo não é arrecadação, é o quê? É intervir em algum domínio econômico. Eu vou dar um exemplo. Tem tributos que eles... eu, inclusive, acho que a gente até trabalhou um pouco em sala de aula sobre ele. Tem alguns tributos que o objetivo é especificamente interferir no consumo, por exemplo. Quando eu tenho um ACI de combustível, quando eu aumento o ACI de combustível, em tese, eu não quero simplesmente arrecadar. Eu quero o quê? Intervir para que as pessoas consumam menos combustível. Ele vai arrecadar no final das contas? Vai. O imposto sobre exportação é a mesma coisa. Quando eu falo assim, hoje a alíquota do imposto sobre exportação, sobre as coisas que saem do Brasil para fora, ela é zerada, não existe imposto sobre exportação. Mas se eu chegasse o governo federal estipular um imposto sobre exportação de 5%, por exemplo, o que o governo federal está fazendo? Ele está querendo arrecadar? Não. Ele está querendo desestimular a exportação. Isso é ruim? Depende da política pública. Tem muita gente que considera um pouco danoso o imposto sobre exportação ser zerado. Por quê? Porque isso acaba incentivando a exportação de grãos, a exportação de alguns produtos que não são manufaturados e acaba desestimulando a indústria nacional. Porque pensa comigo, se eu produzo laranjas, por exemplo, produção de laranja, eu posso vender para fora, não pagar ICMS sobre a exportação, não vou pagar PIS, COFINS, eu não vou pagar imposto sobre exportação, e se eu for vender para uma fábrica para pegar essa laranja e transformar num suco, eu já vou pagar tudo isso. Então, acaba desestimulando a indústria nacional, o imposto sobre exportação, acaba desestimulando a indústria nacional.
enquanto que isso norma um pouco demais, né, a exportação, principalmente para o Brasil, que é um país muito pouco industrializado. A gente exporta muito commodities e a gente exporta pouco produto industrializado. A gente exporta aço e importa a chapa de aço, por exemplo, que tem um valor agregado maior. E tudo isso, grande parte, é porque houve incentivos muito grandes para você exportar. Tudo bem quanto a isso, então? Tributos fiscais apenas para arrecadar. Tributos para fiscais, arrecadar para um segmento específico. Geralmente para os segmentos paraestatais, né, que são aquelas entidades que estão ao lado do Estado, né, que são entidades do terceiro setor. ONG, SESI, SENAI e aí por diante. E tributos extrafiscais, que o objetivo não é arrecadar, eu arrecado apenas como algo, apenas como um reflexo disso, mas o objetivo central aqui é interferir na sociedade, interferir na economia, né? Exercer a força que o Estado tem para regular e incentivar a economia. Então, vamos prosseguindo. Então, olha só, eu vou voltar aqui novamente, só para a gente deixar algo bem claro. Tributo, dentre a classificação, né, dentre a espécie de tributos, eu tenho 5 tipos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Quais são os 2 mais importantes? Imposto, sem sombra de dúvida, é o mais importante, e taxa logo adiante. Então, a gente vai se ater ao nosso curso, à nossa disciplina, especificamente sobre esses 2 caras. E especificamente sobre imposto, porque grande parte do papel, né, de um contador é programar, né, fazer a programação tributária, o planejamento tributário. E isso incide basicamente de imposto. Então, a taxa de imposto. Então, das próximas aulas, a gente vai falar especificamente sobre imposto, a gente vai estudar com muito mais afinco todos os impostos que a gente tem, os de ordem municipal, estadual e da União. Então, o tributo pode ser imposto ou taxa. A gente vai começar o nosso estudo de hoje falando sobre as taxas, para a gente entender o que é uma taxa. Eu vou ler essa definição do artigo do Código Tributário Nacional, ela é um pouquinho extensa, mas é importante que a gente trabalhe em cima dela, tá bom? As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios. Então, o que eu já posso presumir aqui? As taxas, qualquer taxa, ela pode ser cobrada por qualquer ente federativo, no âmbito de suas respectivas atribuições. Então, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa, ela é uma instituição da União. Ela cobra taxa? Sim, ela cobra taxa. Então, essa taxa ela é de responsabilidade de quem? Responsabilidade da União. Eu tenho a secretaria, sei lá, o Detran, por exemplo. Ele cobra taxa? Sim. Então, as taxas que são cobradas do Detran são de ordem estatal e assim por diante. Então, vamos prosseguir. No âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador, olha como isso é importante, o fato gerador de uma taxa é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, vamos lá, vamos dissecar esse finalzinho. Vamos dissecar isso aqui. Então, primeira coisa, o fato gerador da taxa ele é completamente diferente do fato gerador do imposto. Por quê? O fato gerador de um imposto tá lá atribuído a uma lei, assim como a taxa, mas não tem nenhuma contraprestação do Estado. O simples fato de eu ter uma casa, eu tenho que pagar IPTU. O simples fato de eu ter renda, eu tenho que pagar imposto sobre a renda. Agora, a taxa ela já é diferente. O fato gerador da taxa é algo que o Estado está fazendo por mim, que é o que está falando aqui. O fato gerador ele vai ser 2 coisas. Ou o poder de polícia ou a prestação de serviço público. Então, eu só pago taxa quando eu precisar do Estado para ele exercer o seu poder de polícia, e quando eu falo poder de polícia, eu não estou falando nada a ver de polícia civil e polícia militar, ou quando eu preciso de um serviço, ou quando aquele serviço ele é posto à minha disposição. Então, eu só pago taxa quando o Estado presta um serviço para mim, enquanto que imposto não. Tudo bem? Está ficando claro até aqui? Então, isso já é a primeira grande diferença que eu tenho do tributo e da taxa.
Vamos continuar. O Estado que deve agir para a realização de cobrança da taxa. Então, eu só pago taxa quando o Estado faz algo por mim. Apenas isso. O fato gerador da taxa é o quê? Uma conta-prestação estatal. O Estado fazendo algo por mim, eu tenho que efetivamente pagar por essa taxa, por esse serviço. Então, vamos prosseguir. O fato gerador é a atividade que o poder público realiza para o nosso contribuinte, para nós contribuintes, né, foi o que eu acabei de dizer. Então, vamos lá. A taxa é um tributo e é um tributo vinculado. Por que ele é vinculado? Porque ele é vinculado a uma atividade específica do Estado. Lembrando que essa atividade específica do Estado, ela vai ser duas, né? Uma é o poder de polícia e a outra é serviço prestado. Então, eu pago taxa quando? Quando eu preciso do Estado para fazer algo por mim ou quando o Estado presta ou coloca à disposição algum tipo de serviço. Competência. Quem pode cobrar taxas? Os 3 entes federativos. União, Estados e municípios. E o DF é um ser híbrido, né, que fica aqui no meio, também pode cobrar taxa. No âmbito de suas atribuições. Então, os 3 entes, eles podem cobrar taxa. Eu não sei se eu coloquei no portal, mas vou disponibilizar para vocês. Todos os tributos que a gente tem no Brasil, são 90 e tantos. Como eu disse para vocês, são quase 50 só de taxas. Vocês vão lá ter a curiosidade de analisar item por item o que é cada taxa, né? O fato gerador, são 2 fatos geradores, né? O exercício regulado do poder de polícia e o serviço público com essas 2 características. Ele tem que ser específico e tem que ser divisível. Serviço público, ele poder, né, ser remunerado, digamos assim, ou ser cobrado através de uma taxa, ele tem que reunir essas 2 características. Ele tem que ser específico e ele tem que ser divisível. Eu vou entrar daqui um minutinho para a gente falar sobre isso. Professor, uma dúvida. O poder de polícia é o poder de fiscalizar? Pode falar, Aderson. Também, uma das funções, eu vou falar daqui um minutinho. No próximo slide eu vou falar sobre isso, beleza? Ok. Mas uma das atribuições do poder de polícia, ela é sim fiscalizar. Deixa eu só encostar aqui a porta um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. Então, como eu disse, o fato gerador de uma taxa, ele pode ser uma taxa de serviço, por exemplo. O Estado prestar um serviço para mim ou disponibilizar esse serviço. Então, as taxas de serviço são criadas para custear serviços públicos prestados pelo poder público à população em geral. Todo serviço público, ele pode cobrar taxa para existir? Não. Ele tem que ter aquelas 2 características que eu coloquei aqui para vocês. Ele tem que ser específico e tem que ser divisível. Então, vamos lá. Serviços como esses 2 aqui, por exemplo, eles já são pacificados no STF, que eles não podem ter cobrança de taxa, eles não podem ser cobrados mediante taxa, limpeza pública e iluminação pública. Por que eles não podem ser cobrados mediante taxa? Porque eles não podem ser divisíveis. Nós temos serviço de limpeza pública, por exemplo. Limpeza pública é diferente daquele de coleta de lixo, tá? Então, o serviço de limpeza pública é o que os garis fazem nas ruas. Como que eu vou dividir aquele serviço pela população, por exemplo? É impossível. Eu, por exemplo, eu transito entre, basicamente, Águas Claras, Taguatinga Sul e Asa Norte, que é onde eu moro e o local onde eu trabalho. Como que o serviço de gari, por exemplo, ele vai ser dividido para que eu pudesse pagar por aquele serviço de Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga Sul, por exemplo? É muito complicado eu fazer esse tipo de coisa. Então, não existe possibilidade de eu dividir esse serviço. Então, por conta disso, que eu não posso pegar esse serviço e implementá-lo mediante taxa. Esse serviço, ele requer dinheiro do Estado? Sim, requer, né? É caro você prestar esse tipo de serviço. Então, como que o Estado vai pagar para esse serviço? Através de imposto, por exemplo. Eu posso pegar um pedaço do imposto para fazer o pagamento disso. Limpeza pública, já falei, limpeza pública, iluminação pública, a mesma coisa, né? Os postes que a gente vê na rua, como que eu posso dividir aquilo pelo contribuinte? Não dá. Aquilo é um bem que é prestado para todo mundo. Então, a partir do momento que eu não tenho como dividir aquilo, isso se torna inviável mediante ser cobrado mediante taxa.
teve alguns municípios que começaram a cobrar taxas de segurança pública. Como que eu vou... Imagina só, imagina que eu vou cobrar o Davidson, por exemplo, uma taxa de segurança pública. Como que eu vou estipular para o Davidson pagar isso? Ou para o Carlos, por exemplo, para o Thiago? Não, você precisou do policial 2 vezes esse mês, então você vai pagar R$50. O Thiago não precisou nenhum, você não precisa pagar nada. Ou eu vou cobrar de acordo com sua renda, ou vou cobrar de acordo com o seu consumo. Então ele tem uma cara muito mais de imposto do que de taxa. Então eu não posso cobrar uma taxa por segurança pública, por exemplo, porque esse é um serviço que não é divisível. Eu não consigo dividir a utilização desse serviço para o contribuinte, por exemplo, para o usuário. Então eu tenho que dar um outro jeito, eu tenho que me virar para dar um outro jeito completamente diferente para conseguir recurso para pagar por esse serviço. Ele vai ser prestado para a sociedade. É diferente, por exemplo, se a partir de hoje o Estado começar a cobrar por vacina, por exemplo. É extremamente divisível. Né? E você toma uma vacina, você é cobrado por aquilo. É completamente diferente. Como é o caso de coleta de lixo, por exemplo. Minha casa tem coleta de lixo. Então, se minha casa tem coleta de lixo, vai passar, o caminhão está lá disponível. Então, eu tenho que pagar por isso, porque eu estou pagando por aquele serviço que está sendo prestado à minha residência. A minha residência. O meu vizinho, a mesma coisa. O serviço está sendo prestado para a residência dele. E assim por diante. O que não dá para eu conseguir cobrar uma limpeza de uma praça pública, por exemplo, que eu posso nem utilizar. Tudo bem? Então, vamos continuar. Um entendimento interessante do STF, por exemplo. Daqui a pouquinho eu vou responder a sua pergunta, tá, Davidson? Próximo slide eu vou falar sobre o poder de polícia. Um entendimento interessante do STF. A disponibilização do serviço deve acontecer para que haja cobrança. Apenas a disponibilização. Contudo, a prestação pode ser potencial ou a utilização sob ótica do contribuinte. Por exemplo, suponhamos que você tem uma casa e você fure um poço artesiano, por exemplo. Você utiliza a água que veio da SEB? Não. Mas você vai continuar pagando uma taxa sobre a água que é disponibilizada para você? Vai. Você cria uma fossa, você não está usando nenhum tipo de serviço de esgoto do Estado. Você vai continuar pagando por isso? Vai. Por quê? Porque o STF entendeu que o seguinte, o simples fato daquele serviço estar disponível para você, aí sim você é obrigado a pagar por aquela taxa. Você não necessariamente precisa utilizar aquele serviço. Aquele serviço está à sua disposição. Você passou viajando 1 mês, 2 meses, 3 meses e continuaram cobrando a taxa para a coleta de lixo da sua casa. Isso é legal? Por quê? Porque o caminhão estava passando lá, independente de você estar utilizando ou não. Então, o simples fato daquele serviço estar à sua disposição, ele já enseja na cobrança de taxas. Isso é o que o STF, gente. Então, 2 coisas para ficar bem claras para a gente. Serviço que não pode ser dividido pelos seus contribuintes, pelos seus usuários, não podem ser cobrados mediante taxa. O Estado tem que dar um outro jeito de arrecadar recurso para aquele serviço que está sendo prestado. E segundo, o simples fato do serviço estar disponível para você. Você nem precisa utilizá-lo. O Estado já pode cobrar taxa mediante isso. Beleza? Qualquer dúvida, pode perguntar no WhatsApp, disponibiliza, abre o seu áudio, pergunte. Vai ser sempre bem-vindo. Se quiser participar também, contribuir com alguma coisa, com a nossa discussão, fique à vontade, tá, pessoal? Então, vamos lá. Taxas de polícia. Olha que legal. Eu não sei quantos de vocês já estudaram direito administrativo para concurso público, né? Poder de polícia, ele é uma importante função do Estado, né? E a doutrina administrativa não tem nenhum tipo de conceito, né? Não existe nenhuma lei para falar o que é poder de polícia. Quando você estuda no direito administrativo o poder de polícia, o conceito legal que eles utilizam é do Código Tributário Nacional, que é esse aqui. Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato, abstenção de fato, em razão de interesse público concernente a esses serviços aqui. Segurança, higiene, ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado,
ao exercício das atividades econômicas pendentes de concessão ou autorização do poder público. Então, basicamente, o que é o poder de polícia? É o poder que o Estado tem de intervir na nossa vida, né, até de forma coercitiva, para impor algumas sanções ou alguns comportamentos em prol da coletividade. Então, assim, o Estado ele pode intervir na nossa negociação de consumo? Em regra, não. Desde que seja legal, eu posso te vender qualquer coisa e você pode me comprar qualquer coisa. Mas a partir do momento que eu coloco à venda algo que pode ser danoso para a sociedade, o Estado ele pode vir até o meu estabelecimento e ele pode confiscar aquele produto. Imagina que eu esteja vendendo carne vencida, carne estragada. Ah, não, mas o Davidson quer comprar, eu estou vendendo a R$3 o quilo, ele quer comprar, eu quero vender. Mas o Estado ele pode, de forma coercitiva, por conta do poder de polícia que ele tem, ele pode chegar lá e pode confiscar essa mercadoria, por exemplo. O poder de polícia que o Estado tem, ele pode conferir a pessoas habilitadas, né, a dirigir um carro, por exemplo. Ele pode falar da seguinte maneira: quando você tiver 65 anos, você vai ter que estudar de forma mais periódica para você renovar a sua licença. Ou ele pode falar assim, igual como aconteceu agora há pouco tempo, né, antes da gente entrar em quarentena, houve um decreto em que dizia que nos estabelecimentos privados, né, restaurantes e bares, para eles terem algum tipo de funcionamento, as mesas tinham que obedecer uma distância de 2 metros uma da outra. Poxa, mas você pensa, não, é o Estado interferindo na minha vida. O bar é meu, o restaurante é meu, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Mas não, o Estado, através do poder de polícia, por quê? Porque o Estado, ele preza pelo bem da coletividade, pelo interesse da coletividade. Então, ele pode tomar atitudes para coibir, né, para minimizar, não minimizar, né, para restringir o meu direito. Que no caso de um dono de restaurante, ele teve que tirar metade das mesas dele, porque o Estado foi lá de forma com o poder de império do Estado e falar, não, tira porque isso é o bem da sociedade. Então, o que seria uma taxa de polícia, por exemplo? Eu até já dei alguns exemplos desse em sala de aula. Taxa de polícia é quando eu peço ao Corpo de Bombeiro, por exemplo, ir na minha obra para ver se está tudo ok. Por que o Corpo de Bombeiro tem que ir na minha obra para ver se está tudo ok? Para ver se isso corre, se tem algum risco para a sociedade, porque se aquela obra cair, eu não vou ser o único prejudicado, a sociedade inteira, né, que as pessoas que moram ao meu redor vão ser prejudicadas também. E quem paga por isso? Eu, porque eu preciso utilizar do poder de polícia, né? Eu preciso de uma licença, eu preciso de um alvará, eu preciso de algo do Estado, então eu tenho que pagar por isso. Para o Estado simplesmente conferir o direito a mim para que eu faça uma construção, eu faça uma reforma, para que meu estabelecimento entre em funcionamento ou coisas do tipo, que o meu estabelecimento ele pode ser danoso ou não. E por incrível que pareça, né? Não que incrível que pareça, são tragédias anunciadas, né? As grandes tragédias que a gente tem no Brasil sempre não tem a anuência do Estado, digamos assim. Eu não lembro quantos de vocês lembram daquele episódio daquela boate Kiss. Quando aconteceu, todo mundo foi atrás e viu que não tinha um alvará de funcionamento. O que é o alvará de funcionamento? O Corpo de Bombeiro atestando, falou, olha, esse empreendimento, esse estabelecimento, ele é seguro para a sociedade. Só que para que o Corpo de Bombeiro, por exemplo, ateste isso, eu preciso de um perito, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento sobre alguma coisa, para que ele vá até lá, vá em loco e faça o seu relatório. Isso é caro? Sim, isso é caro. Então, por isso que aquela pessoa que está utilizando do serviço do Estado tem que custear. Tudo bem? Está dando para entender? Que a taxa tem que sempre ser vinculada a uma ação estatal, e a minha taxa ela pode ser mediante o poder de polícia da sociedade do Estado ou mediante a prestação de um serviço que o Estado coloca à minha disposição. Então, essa é a principal diferença que a gente tem entre taxas e impostos. Oi, pode falar. Então, mas tem que afetar toda a sociedade ou só parte dela? Se afetar o seu vizinho, por exemplo. Afetar o seu vizinho, por exemplo, precisa. Assim, desculpa, pessoal. A coletividade não significa Brasília inteira. O seu bairro é uma coletividade. Então, se você quisesse vender cachorro-quente na esquina da sua casa, em tese você precisaria de um alvará.
mesmo que você quisesse vender só para os seus vizinhos, só para os seus amigos, porque ali já tem interesse da coletividade. Então, quando a gente vê a antiga GFIS, né, indo lá, por exemplo, na rodoviária, e confiscando todos os equipamentos que estão sendo vendidos ali, é o poder de polícia, porque está prejudicando em tese, né, porque não tem nenhum tipo de segurança. Não é, assim, não significa que seja inseguro você comprar alguma coisa de um ambulante, mas você não vai ter a segurança que um CDC te garante, por exemplo, de alguém que passou por algumas normas para vender aquele produto. Então, a coletividade não significa a sociedade de Brasília inteira, um bairro inteiro. Desde que não afete simplesmente a você, já afete outras pessoas, você vai precisar, sim, do poder de polícia. Tudo bem? Deu para entender, Thiago? Sim. Teve um caso interessante de um colega meu, minha esposa é advogada, né? E ela teve um colega dela que pegou uma causa de um bar-restaurante que ficou fechado por quase 2 meses, porque estava tendo, isso lá na Asa Sul, né? Estava tendo muita denúncia de barulho. Então, assim, era só aqueles prédios próximos àquele estabelecimento que estavam sendo afetados por conta do barulho. Então, o dono do estabelecimento pagou uma grana gigantesca para um arquiteto, para um engenheiro, fazer uma acústica, um isolamento acústico, e depois para chamar o corpo de bombeiro novamente para emitir um parecer para ele voltar a funcionar. Então, assim, estava afetando uma pequena parcela da população, só aquelas pessoas que estavam ali ao redor, e ainda assim o poder de polícia pode ir lá, né, o Estado pode ir lá e fechar o estabelecimento dele. Aconteceu isso na praia esse ano, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Que do outro lado do lago tinha pessoas que estavam, algumas casas estavam sendo prejudicadas por conta do evento e tudo. Então, o evento mesmo, a organização do evento, teve que pagar umas multas altíssimas por conta disso, né? Então, é o poder de polícia interferindo na sociedade. Então, a partir do momento que mexe com o direito da coletividade, o Estado já pode tomar algumas atitudes. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos prosseguir. Ponto importante. Base de cálculo das taxas, né? Quando a gente fala sobre imposto, a gente descobre que como que é calculado o imposto? Geralmente é uma alíquota em cima de algum valor, né? Em cima de algum valor. E como que é calculada, como que é a base de cálculo das taxas? A taxa, vamos lá, ela tem que satisfazer apenas as despesas que ele teve com a prestação do serviço. Então, por exemplo, se eu pago uma taxa para o Corpo de Bombeiro emitir um parecer sobre o meu estabelecimento, o Estado ele não pode cobrar uma taxa de acordo com o meu faturamento, por exemplo, porque isso é completamente ilegal. A taxa que o Corpo de Bombeiro ele vai cobrar para emitir um parecer sobre o meu estabelecimento, ela deve ser de acordo com as despesas daquele serviço. Então, suponhamos, se um laudo vai precisar de 3 a 5 horas, é um valor, de 5 a 10 horas, um outro valor, de 15 horas, um outro valor, e assim em diante. Mas ele não pode utilizar nenhum outro tipo de base de cálculo para me cobrar. Por exemplo, um outro exemplo, taxa para a gente tirar habilitação. As taxas para a gente tirar habilitação, elas são iguais, independente do contribuinte. Se alguém tem dinheiro ou alguém que não tem dinheiro. Se alguém tem, se você, sei lá, muita dificuldade, você vai pagar o mesmo valor. Por quê? Porque entende que a despesa que o Estado tem para conferir a mim o direito de ter uma habilitação é a mesma despesa que vai conferir o direito ao Davidson, ao Thiago, por exemplo. Então, a taxa ela deve ser calculada de que forma? Através da despesa que aquele serviço está sendo utilizado. Eu não posso cobrar nem mais nem menos do que aquilo. E é apenas uma estimativa, né? Eu não tenho como precisar exatamente qual vai ser o valor gasto. Mas a base de cálculo deve seguir essa linha. Eu não posso cobrar em cima do faturamento da empresa, em cima da receita ou algo do tipo. Eu tenho que cobrar de acordo com que aquela despesa, né? Aquele serviço, as despesas daquele serviço está sendo prestado para a sociedade, seja ele um serviço ou o poder de polícia, por exemplo. Então, o valor da taxa deve possuir relação com o custo da atividade estatal que está sendo oferecida a nós. E outro ponto importante que é o enriquecimento sem causa por parte do Estado.
Então, se eu cobrar a mais do que os custos da atividade estatal, o Estado está enriquecendo as nossas custas. E isso é ilegal. Então, assim, por exemplo, se tem algum parente, alguém que mora num assentamento em que não há disponível a essa pessoa água encanada, por exemplo, a CAES não pode cobrar uma taxa sobre isso, porque está nem disponível a ele. Então, como que não está nem disponível a você? Esse serviço não está disponível a você, mas eu quero passar as despesas desse serviço para você? Espera aí, esse serviço nem está disponível para mim. Eu estou pagando para minha licença de habilitação um valor de acordo com a minha renda? Não. Por quê? Porque a taxa ela deve ser de acordo com as despesas do serviço que o Estado está prestando para mim. Então, não tem nada a ver com um tributo de ordem pessoal. É em cima do serviço que está sendo prestado. Se aquele serviço precisa de 50 mil reais por mês, então nós, contribuintes, vamos pagar até o limite de 50 mil para que aquele serviço seja prestado. É claro que é sempre uma estimativa, não dá para a gente precisar esse cálculo. Então vamos prosseguir. Então a gente fecha taxas e vamos partir para imposto, que é basicamente a grande parte da nossa disciplina, né? A contabilidade tributária, ela se resume a 90%, se não mais, sobre os impostos, né? Que é um tipo de tributo. Então, vamos lá. Imposto é o tributo cuja obrigação tem o fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica. Então, isso me diz que o imposto ele é não vinculado. Por quê? Porque ele não é vinculado a uma atividade estatal específica, né, relativa ao contribuinte. Então, o imposto ele não é o Estado prestando algum serviço para mim. O imposto é algo que foi criado apenas para arrecadar. E porque o Estado precisa arrecadar, ele cria, né, algumas hipóteses de incidências que são os fatos geradores dos impostos apenas com fins arrecadatórios. Então, tributo de arrecadação não vinculada, porque o tributo ele é sempre livre, né, de sua aplicação, e tributos ele tem competência privativa e tem que é municipal. A União pode cobrar imposto do Estado? Via de regra, não. A gente tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. O Estado pode cobrar imposto do município? Não, não pode. Não tem essa hierarquia, né, entre União, Estados e municípios. O que a Constituição Federal deu competência para o município, aquele imposto é do município e pronto, e acabou. O que a Constituição deu competência para o Estado é do Estado e pronto, e acabou. Então, essas são algumas características que a gente tem do imposto. Como eu disse a vocês, o imposto, sempre que possível, eles terão caráter pessoal. Por que eles têm que ter caráter pessoal? Porque aqui eu consigo chegar mais próximo da equidade, da justiça tributária, que é o quê? Eles devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, a capacidade contributiva, né, aquelas pessoas que ganham mais devem pagar mais, eu só consigo quando? Quando o imposto tem caráter pessoal. Quando o imposto tem caráter pessoal, eu consigo implementar com mais facilidade a progressividade tributária. A progressividade tributária é quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Porque aí a gente tem justiça tributária, né? Hoje em dia, o Brasil, grande parte da receita advinda de impostos aqui no Brasil, ela vem do ICMS, que é um imposto extremamente injusto, né? Porque é um imposto regressivo, aliás. Ele é um imposto regressivo porque todo mundo está pagando o mesmo valor. E isso é injusto. Isso a gente já viu que é injusto. Então, a gente deveria ter um jeito de virar essa chave, né? Essa chave para que os impostos de caráter pessoal eles tivessem mais força do que os impostos, né, de caráter real, né, sobre as coisas, sobre os bens. Tudo bem? Opa! Vamos lá, onde eu parei? Aqui, pronto. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Eu preciso muito que vocês entendam isso aqui. Por quê? Olha só. Aqui a gente tem a Constituição Federal. Opa.
Constituição Federal, leis complementares e leis ordinárias. Por que eu coloquei nessa ordem como se fosse uma hierarquia? Porque como que o imposto ele nasce, por exemplo? Primeiro, ele tem que ter uma competência tributária, ele tem que estar na Constituição Federal. Todos os impostos eles devem estar na Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem que dar, ela tem que fazer com que o imposto nasça, digamos assim. A Constituição Federal tem que falar que o imposto X ele é de competência do Estado, ele é de competência da União, ele é de competência do município. A partir daí, eu posso disciplinar esse imposto e instituí-lo. Mas eu não tenho como ter um imposto sem que tenha previsão constitucional. E por que o Constituinte fez isso? Para trazer mais dificuldade na hora de se criar impostos. A coisa é eu criar imposto através de uma lei, porque os trâmites legislativos para a aprovação de uma lei são muito mais fáceis do que os trâmites legislativos para uma emenda da Constituição, por exemplo. Então, todos os impostos eles devem estar estabelecidos na Constituição Federal, e assim eles estão. Os impostos que nós temos hoje, todos eles você vai encontrar lá na Constituição Federal. Então, primeira coisa, ele nasce onde? Na Constituição Federal. A Constituição Federal ele vai trazer todos os impostos. Segundo, eu tenho as leis complementares. Eu já falei sobre isso em sala de aula, a diferença de lei complementar e lei ordinária. O que resta de interessante aqui é lei complementar, ela tem um quórum diferenciado para aprovação. Por conta disso, a lei complementar ela é mais complicada para você aprovar do que a lei ordinária. Então, a lei complementar ela vai estabelecer normas gerais do direito tributário. Então, a lei complementar, ela vai, se você for procurar todos os impostos que nós temos hoje, a gente vai falar sobre isso, eles têm que estar contidos numa lei complementar que fale sobre os fatos geradores, a base de cálculo e quem serão os contribuintes. Então, todo o imposto ele precisa estar instituído na Constituição Federal e ainda precisa de uma lei complementar que estabeleça fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Para só que depois que eu tenha prosseguido com esse caminho, eu tenha uma lei ordinária para instituir esse imposto. Então, eu preciso da Constituição, eu preciso de uma lei complementar e depois uma lei para instituir o imposto. Então, via de regra, esse é o caminho que nós devemos prosseguir para a criação de um novo imposto. Esse imposto deve ser previsto na Constituição, depois eu tenho que prever os fatos geradores, a base de cálculo e os contribuintes numa lei complementar e só assim eu ter a instituição de um novo imposto. Só assim depois eu tenho lá uma lei que vai instituir o imposto. Tudo bem? Então essa é a ordem natural da criação de um novo imposto. Então hoje em dia a gente tem muito pouca possibilidade de criação de um novo imposto, né? Imposto. Taxa já é diferente. Taxa ela nasce daqui para baixo. Ela não precisa estar instituída na Constituição Federal. O imposto precisa. Então, dificilmente a gente vai ter uma criação de um novo imposto, né? Muito, muito difícil, muito difícil. Tudo bem? A exceção, alguns impostos, são só essas duas exceções, elas devem ser criadas, a lei que vai instituir o imposto sobre grandes fortunas, que esse imposto não existe, existem alguns projetos de lei sobre isso, e impostos residuais, eles devem ser feitos por lei complementar, justamente porque eles ainda não existem, né? Então, a lei complementar vai dispor sobre os fatos geradores, base de cálculo e contribuinte, e uma lei complementar vai instituir esse tributo. Inclusive, a discussão ela é bastante densa, né, e bastante vasta, principalmente sobre impostos sobre grandes fortunas, né? Tem alguns projetos de lei para instituir esse imposto que diz mais ou menos o seguinte, é mais ou menos nessa pegada, sabe? Suponhamos, tem um projeto de lei que eu li recentemente que, deixa eu voltar aqui, que suponhamos, imposto sobre grandes fortunas, vai incidir apenas sobre grandes fortunas. E o que seriam essas grandes fortunas? Qualquer coisa acima de 15 milhões. Então, a qualquer coisa acima de 15 milhões, o Estado anualmente vai incidir alguma tributação sobre isso. Então, se você tem um patrimônio de 16 milhões, todo
ano você vai pagar imposto em cima de 1 milhão. Por quê? Porque o que a sua isenção do imposto sobre grandes fortunas seria limitada até 15 milhões. Por que muitos economistas não defendem essa possibilidade? Porque o ser humano ele é muito safo, ele é muito esperto. Ele ia fazer com que o seu patrimônio ficasse estipulado aqui no Brasil até 15 milhões. A partir do 16º, ele ia mandar para fora, ele ia começar a mandar para fora para ele fugir desses impostos sobre grandes fortunas. Esse imposto sobre grandes fortunas, ele está sendo falado novamente por conta do Covid, por conta do coronavírus. A gente está precisando de dinheiro, o Estado precisa de dinheiro. Então tem muito parlamentar, muito senador, muito congressista, na verdade, né? Seja ele deputado ou senador, está falando sobre isso, né? Vamos instituir o imposto sobre grandes fortunas, vamos instituir o imposto sobre grandes fortunas. Será que realmente vai ser efetivo para a arrecadação de imposto? Que o ser humano, né, não somente o brasileiro, mas o ser humano é safo. Então, a tendência é que tenha evasão de divisas, né, evasão de recursos. Mande os recursos tudo lá para fora. Começa a colocar os recursos no nome de laranja, o patrimônio no nome de laranja, tudo para fugir desse imposto. Tudo bem? Mas ele não existe. Ele ainda não existe. Existe um lobby muito grande no Congresso para que ele seja criado. Então, vamos lá. Eu falei para vocês sobre a existência de impostos residuais. O que é isso? A União, apenas a União, ela pode criar um imposto que não exista. Então, a União, ela pode criar um imposto sobre o corte de cabelo, por exemplo. Um imposto sobre computadores, um imposto sobre tecnologia. Ela pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque a Constituição Federal deu a ela o direito de criar impostos que ainda não existem, impostos residuais. Mas tem algumas características, né? Tem que ser instituído por lei complementar. Por que vai ser instituído por lei complementar? Porque é difícil você estabelecer novos impostos. E primeiro que apenas a União pode estabelecer, pode criar novos impostos. Estados e municípios não podem, desde que tenha um avanço na Constituição. Então vamos lá. Impostos residuais instituído por lei complementar, ele deve ser não cumulativo. A gente vai ver essa questão da não cumulatividade, principalmente quanto ao ICMS, mais para frente, né? O que é não cumulativo? Imposto não cumulativo, que é um imposto que não vem sendo cobrado em cadeia, sabe? Você paga o ICMS do produtor até do produtor, da indústria, do comércio, até chegar em você. Isso é um imposto cumulativo, né? Então, o imposto deve ser não cumulativo, ele deve inovar quanto ao fato gerador e base de cálculo. Então, vamos supor que eu crie um imposto sobre, sei lá, um imposto sobre quadros, e o fato gerador seja a renda, por exemplo. Não pode. Não pode. Por quê? Porque já tem um imposto que incide sobre que o fato gerador é a renda, que é o imposto de renda. Então, ele tem que criar um novo fato gerador que não exista, e uma base de cálculo que também não exista. A base de cálculo não pode ser a renda da pessoa. A base de cálculo não pode ser o valor venal de um veículo, porque essa base de cálculo ela já existe. Então, se a União quiser instituir um novo imposto, ela tem que criar um novo fato gerador e tem que criar uma base de cálculo que não exista, para que o imposto realmente seja novo, né? Seja inédito no arcabouço tributário brasileiro. Impostos extraordinários, né? São impostos que eles advêm de uma situação extraordinária, né? De uma situação não rotineira, que são, por exemplo, guerra. Por exemplo, se o Brasil tiver na iminência de entrar numa guerra ou numa guerra efetiva, o Brasil pode instituir um imposto sobre guerra. E esse imposto sobre guerra, ele pode ser um ICMS, por exemplo. A gente fala, não, Igor, mas o ICMS é um imposto estatal. Realmente, é um imposto estadual, é um imposto do Estado. Mas a União pode pegar parte desse ICMS para ser um imposto sobre guerra, né? Pode sim, porque é uma situação atípica. Estou comentando isso aqui mais a título de curiosidade, tá? Para a gente nem vai se fazer tanta influência, não, porque na nossa pegada vai ser outra, né? A gente vai falar muito mais sobre os impostos que contribuem, que tenham influência sobre a vida corporativa. Então, isso aqui é mais a título de curiosidade. Então, vamos lá, pessoal. Prometi que a nossa aula sempre geraria em torno de 50 minutos, 1 hora. A gente falou sobre taxa hoje, nós vimos as características de uma taxa, a gente viu que a taxa ela é uma contraprestação do Estado, né? Então, o fato gerador da taxa ela é algo que o Estado deve prestar a meu favor, né? Então, geralmente é um serviço prestado ou um poder de polícia.
Então, quando eu preciso daquele serviço, ou quando aquele serviço está à minha disposição, eu tenho que pagar a taxa. Mas o grande objeto do nosso estudo vai ser sempre imposto. Imposto. Então, eu tenho vários impostos hoje, né? E todos eles instituídos pela Constituição Federal, todos eles nascidos através da Constituição Federal. Então, de forma introdutória, a nossa aula da semana que vem, qual que é a atividade que vocês vão desenvolver, né, nesse finalzinho de noite da nossa aula? Eu deixei, inclusive eu até mandei no grupo de vocês, deixa eu até voltar aqui, que eu já vou abrir, para a gente conversar a respeito. Atividade 2, está aqui. Está no grupo e já está no portal também, essa atividade que vocês vão desenvolver. Ela é uma planilha bem simples, que vocês vão listar todos os impostos. Então, vamos lá. Imposto sobre a renda. Você escreve aqui, imposto sobre renda. A sigla, IR. Quem é o ente competente? União, Estado ou município? Você vai colocar aqui. Lembrando que cada imposto ele tem o seu dono. Eu nunca vou ter um imposto de competência da União e do município, por exemplo. Então, cada imposto tem o seu dono. E qual é o fato gerador? Qual é a hipótese de incidência desse imposto? Então, eu quero que vocês façam essas pesquisas. Na internet mesmo vocês conseguem fazer essa pesquisa. Se você quiser de uma fonte mais fidedigna, tem os livros que estão no nosso plano de ensino, que basta você acessar a biblioteca online da ILS, para você efetuar esse trabalho que você vai me entregar até domingo por e-mail. Então, o que você vai fazer? Você vai listar todos os 15 impostos que nós temos, inclusive até o imposto residual, vai colocar a sigla, né, o significado, a sigla, quem que é o dono desse imposto, o ente federativo que é dono desse imposto e qual é o seu fato gerador. Qual é o seu fato gerador? Então, o nosso estudo dos impostos começa agora. O nosso estudo sobre, né, a classificação dos impostos ela vai começar agora e a gente vai dar prosseguimento na próxima aula. Tudo bem? Alguma dúvida? Momento de vocês abrirem o microfone. Não. Também não, tranquilo. Sim. Então é isso, pessoal. Espero a atividade de vocês até domingo. Sempre mandar por e-mail, tá bom? Aí a partir daqui a gente já começa o nosso estudo. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre os principais tributos, sobre os principais impostos que afetam as empresas brasileiras. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Pode falar. As aulas já vão voltar semana que vem? Você tem alguma previsão da faculdade? Não, previsão nenhuma, Deus. A gente está aguardando o decreto, né? Ah, sim. Ok, então. Passou aqui no jornal que aula só mês de junho das aulas públicas, né? Para criança só mês de junho, não sei faculdade. Meu Deus, espero que não. A instituição pública, eles tiveram férias, agora anteciparam férias e tudo, né? Mas assim, aí disse que só em junho. Pois é, eu sendo assim, não querendo ser pessimista com vocês, mas eu acredito que abril a gente não volta não, viu? Se a gente voltar é segunda quinzena de abril. O que eu tenho lido é que o governador vai estender por mais 15 dias o decreto e a possibilidade de que isso aconteça é bem grande. Então, nossa, mas como é que vai ficar as provas e essas coisas? Então, até agora a gente não tem nenhum posicionamento oficial da ILS, mas eu tenho bastante segurança de que vocês não serão prejudicados, né? Então, acho que as provas, elas, assim, a gente está conversando bem informalmente, tá, pessoal? Eu acredito que as provas, elas não vão ser